Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E estamos de volta com os vídeos das sextas. Eu fiquei 2 semanas, se eu não me engano, sem postar na sexta, mas agora voltamos, tá tudo bem. E hoje, depois de bastante tempo, eu trouxe um local mal assombrado pra vocês, pra comemorar aí o outubro, né? Spooky Season, a melhor época do ano. E eu estou preparando pra vocês a semana especial de Halloween, o Halloween. Então, chega de blá 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 e vamos pra história de hoje. Por sinal, eu não faço a menor ideia da maquiagem que eu vou fazer hoje pra vocês, mas eu nunca sei, né? Vamos testando, ver o que dá certo e rezar pra que no final fique bom. Mas eu quero me arriscar um pouco hoje, porque eu quero fazer alguma maquiagem de Halloween. Nada artístico, porque eu não tenho essa capacidade de falar enquanto eu faço uma maquiagem artística ao mesmo tempo, mas uma maquiagem mais dark, olho preto, essas coisas. Roxo, laranja, não sei. Acho que laranja é pra combinar com a blusa, que na verdade ela é vermelha, mas pra vocês tá laranja, então laranja. E como eu falei pra vocês, já faz um tempinho que não falamos sobre locais mal assombrados aqui no canal, que lá na primeira temporada do Make Mitos e Lendas eu falava bastante, mas não sei porque acabei parando, né? Dei uma focada em contos da Disney. Então hoje eu decidi trazer, só que não é um lugar comum, afinal ele é mal assombrado, porém é o local mais mal assombrado da América. Que legal. E esse lugar se chama Crescent Hotel. Sim, um hotel mal assombrado. E o Crescent Hotel fica localizado no topo de uma montanha chamada West Mountain, que fica em cima de uma vila vitoriana chamada Eureka Springs, no Arkansas. Toda vez que eu penso no Arkansas, eu penso em Supernatural. E o hotel também é um spa e tem 78 quartos. E ele é assim, maravilhoso, super chique. Mas obviamente não é por isso que ele é conhecido, né? E sim pelo fato de que várias pessoas alegaram terem visto fantasmas, espíritos caminhando pela propriedade. Tipo assim, tem muitos relatos. Ele foi construído pela empresa Eureka Springs Improvement Co. e pela Frisco Railroad e projetado por um arquiteto famosíssimo na época que já tinha feito várias coisas, chamado Isaac L. Taylor. E acontece que naquela época a Eureka Springs estava bem famosa por conta de suas águas curativas do Ozark. E muita gente ia pra lá para poder se banhar nessa água perfeita, maravilhosa, que aparentemente tirava todas as doenças e enfim. Então várias pessoas iam exatamente por conta disso, na esperança que conseguissem se curar dessas doenças. E então os donos da empresa, né, o arquiteto, enfim, eles não eram bestas nem nada. E eles aproveitaram toda a situação para criar o hotel / spa mais luxuoso possível. O ex-governador do Arkansas, chamado Powell Clayton, decidiu criar a empresa Eureka Springs Improvement Co. exatamente para que ele pudesse aproveitar todo esse hype que estava tendo na cidade por conta das águas curativas, para que ele ficasse ainda mais rico, porque ele já era muito rico, ele queria mais. E os investidores também aceitaram, eles super aceitaram, porque era uma ótima oportunidade para que eles também ganhassem mais dinheiro e tinha tudo para dar certo. Então, em 1884, vários pedreiros foram trazidos da Irlanda para que começassem a construção. E à medida que o hotel ia sendo construído, mais trabalhadores eram contratados para que eles lidassem com partes mais específicas, como encanamento, luzes, enfim. E toda essa construção, que foi gigantesca, custou $294 mil, que naquela época era muita coisa em relação à construção, porque continua sendo muita coisa. E só para vocês terem noção, hoje em dia seria equivalente a 9 milhões de dólares. Como eu falei, muito dinheiro.
E finalmente, no dia 20 de maio de 1886, o hotel foi inaugurado, o Crescent Hotel, e o jornal local chegou a chamar o lugar de o hotel mais luxuoso da América. E assim, só foi gente rica, famosa e chique, e eles ainda tiveram direito a um baile de gala super maravilhoso e um jantar que na verdade não era um jantar normal, era um super banquetão para 400 pessoas. E além de tudo isso, os hóspedes tinham direito ao spa, que era sempre com as águas curativas da região, e também eles podiam andar a cavalo no estábulo, considerando que eles tinham 100 cavalos, e tinha mais. Todos os dias tinham festas e chás da tarde. Como eu falei, era incrível. Queria. Hoje eu vou tentar usar de novo aquela base que eu fiquei laranja, que é essa aqui. Mas eu vou misturar com a outra base. Vai dar tudo certo. Sabe o que é? É porque essa base é muito boa. Só que ela fica laranja. Mas ela é maravilhosa. Que saco. Ódio. Não, vou fazer primeiro o olho, que vai ser um olho escuro, né? Vai que eu cago toda a minha pele. Não quero. Porém, apesar de tudo isso, né, de todo esse luxo, os dias de glória desse hotel não duraram muito tempo, porque as pessoas começaram a perceber que as águas curativas não tinham nada de curativas e que na verdade eram apenas águas comuns. Então, os turistas pararam de frequentar o resort e até mesmo a cidade. De 1908 a 1924, o local foi utilizado como um colégio chamado Crescent College e Conservatory for Young Women. Mas mesmo assim, mesmo sendo um colégio, no verão ele funcionava ainda como resort, já que os estudantes estavam de férias e o verão era a época que mais tinham visitantes, porque tinham algumas pessoas que ainda iam e estava sendo o suficiente para mantê-los. Porém, após 16 anos, nem esses turistas que iam no verão iam mais, então eles não tinham mais aquele dinheiro que eles precisavam para fazer a manutenção, que deveria ser bastante, logo muito dinheiro. Então, o colégio também foi fechado e o prédio só foi reaberto novamente em 1930, 6 anos depois, e acabou virando uma faculdade júnior, que também acabou entrando em falência apenas 4 anos depois, e o prédio voltou a ser fechado. Então, assim, com certeza eles não estavam tendo nem um pouco de sorte em um projeto que inicialmente tinha tudo para dar certo. Em 1937, um homem chamado Norman Baker, que me lembra muito Norman Bates, comprou o prédio com o objetivo de abrir um hospital de câncer chamado Hospital Baker, chegando a anunciar várias curas milagrosas, dizendo que as pessoas sairiam 100% livres do câncer que ficassem lá no resort. Incrível, né? Então, não. Por quê? Porque Norman Baker nem médico era. Pois é. Ele não tinha feito nenhum treinamento, não tinha feito faculdade, não tinha feito curso, não tinha feito nada. E, na verdade, ele já havia sido preso em 1936, em Iowa, porque ele estava praticando a medicina sem licença médica. Então, ele basicamente se mudou para um outro lugar e continuou fazendo a mesma coisa. Além disso, a Associação Médica Americana chegou a condenar as poções milagrosas que ele vendia para várias doenças, incluindo o câncer, né, dizendo que era tudo mentira. Sim, era tudo mentira. E o mais doido de tudo isso é que enquanto ele comandava o hotel barra spa, no caso o hospital barra spa, ele estava sendo investigado pelas autoridades federais. E ele passou 2 anos fazendo isso, dizendo que ele iria livrar essas pessoas, né, pacientes, do câncer, e eles acreditavam, né, principalmente naquela época, não devia ter tanta coisa avançada, até hoje a gente não tem a cura do câncer, mas em 1930 deveria ser muito mais escasso os treinamentos, então ele aparecer com a cura milagrosa, todo mundo acreditou. E tudo isso só para que ele ficasse rico. E a sua cura era basicamente água pura, água da região, que eu já falei para vocês, não tinha nenhuma propriedade curativa. Ele então foi condenado a uma pena de 4 anos em Leavenworth, que por sinal eu achei uma pena um pouco pequena, considerando, né, tudo que ele fez, né, mas não sei. E a investigação acabou revelando que durante esses anos que ele ficou vendendo a sua poção milagrosa, ele conseguiu arrecadar
4 milhões de dólares, enganando as pessoas. E embora ele realmente não tivesse matado ninguém, esses tratamentos que ele oferecia com certeza aceleraram as mortes das pessoas que tinham câncer porque elas não tiveram o tratamento que elas mereciam. Em 1944, ele foi solto da prisão e se mudou para a Flórida, onde ele viveu feliz para sempre até a sua morte em 1958. E mais uma vez o local ficou vazio, também principalmente por conta dos anos da guerra, até 1946. Até que em 1946 ele foi comprado por empresários riquíssimos de Chicago que queriam restaurar, né, aquele lugar, aquele hotel, bar spa, para que ele voltasse a ser um local luxuoso como ele havia sido há anos atrás. E realmente deu super certo, tava indo tudo bem, mas como eu falei para vocês, esse lugar não tinha tanta sorte. Gente, porque pegou fogo. E esse incêndio varreu todo o quarto andar da ala sul e grande parte foi destruída, então realmente parecia que o local era mal assombrado, porque nunca nada dava certo, pelo menos não por muito tempo. Ao longo dos anos, o Crescent Hotel foi passando de mão em mão por várias pessoas e cada um meio que ia fazendo a restauração, alguma coisa nova, para que ele ficasse em um estado melhor, mas ele nunca chegou ao estado que ele era inicialmente, né, que era todo luxuoso e maravilhoso. Mas tudo mudou em 1997, quando o local foi comprado por um casal chamado Elise e Morty Roganek. E em maio, o casal anunciou que em 5 anos o hotel estaria de volta ao que ele era há 5 anos atrás, o que obviamente muita gente da comunidade não acreditou, porque eles já tinham ouvido essa história muitas vezes. Todo mundo que comprava dizia, vai ser a mesma coisa que era antes, nunca era. Pegava fogo, dava errado, um doido lá comprava, vendia poção mágica. Não tava dando certo. Mas eles não desistiram, apesar de ninguém acreditar. Mas dessa vez eles realmente conseguiram, eles impressionaram todo mundo, porque no dia 6 de setembro de 2002, eles reabriram o Crescent Hotel, que ficou assim, perfeito, tipo, de verdade, super chique, maravilhoso. Gostaria de ir lá um dia? Sim, principalmente porque é mal assombrado. E eles chegaram a gastar mais de 5 milhões de dólares nessa reforma, né, em tudo isso. E valeu cada centavo, porque eles realmente conseguiram deixar o lugar perfeito. E hoje em dia o Crescent Hotel é um dos hotéis mais visitados do Sul. E ele também ficou bem conhecido por ser mal assombrado, por toda a história dele de que nunca dava certo. E também porque vários hóspedes e funcionários começaram a dizer que eles haviam visto pessoas que não estavam vivas caminhando tranquilamente pela propriedade. A aparição mais comum é de um pedreiro ruivo irlandês que foi apelidado como Michael, e aparentemente Michael foi um dos pedreiros originais da primeira construção do hotel, mas infelizmente em um dia de trabalho ele estava de boa lá fazendo as coisas, só que ele estava fazendo em cima do telhado, mas ele acabou caindo e morrendo na mesma hora. E exatamente nessa área onde ele caiu fica o quarto 218, que é considerado o quarto mais mal assombrado de todo o hotel. E de acordo com as pessoas que o viram, ele é bem brincalhão, adora ligar, desligar a TV, fazer as luzes piscarem, às vezes fazer um barulhinho, sabe? Bem tranquilo, bem suave. Apesar de que tem outras pessoas que não necessariamente o viram, mas viram algumas mãos saindo do espelho, nada assustador. E logo na mesma hora eles ouviram um grito que parecia de uma pessoa caindo no telhado. E alguns sortudos também viram um homem saindo correndo pelo corredor, gritando, dizendo que estava escorrendo sangue pelo espelho do banheiro. E do nada ele desaparecia. O trauma de ver um negócio desse, credo. Mas eu queria visitar o hotel. Mas essas aparições não é algo tão recente, na verdade, desde quando era um hospital, o Hospital Baker, já tinha um certo espírito, que era uma enfermeira, e de acordo com as pessoas que alegam terem a visto, ela estava toda vestida de branco e estava empurrando uma maca no 3º andar, até que ela sumia misteriosamente quando entrava em um corredor. Porém, ela só aparece após as 11 horas da noite, que curiosamente era o mesmo horário em que os pacientes eram retirados do hospital e levados para o necrotério. E algumas pessoas que não chegaram a realmente vê-la disseram que ouviram, sim, um barulho de maca rolando pelo corredor.
E na verdade esse local onde ela é vista entrando, né, o corredor, era onde ficava o necrotério do hospital. E até hoje, quem quiser dar uma olhadinha, a maca e o freezer de Norman Baker ainda está lá. Que interessante. E no terceiro andar também fica a área de serviço, onde tem as lavadoras e secadoras. E o homem da manutenção já disse que em diversas ocasiões ele viu e ouviu as lavadoras e secadoras ligando sozinha no meio da noite. E obviamente também não podia faltar o próprio médico, né? Médico entre muitas aspas, Norman Baker. Em todas as ocasiões ele é visto na sala de recreação no porão e sempre ao pé das escadas, e de acordo com as pessoas que o viram, ele sempre tá meio que confuso, sem entender o que tá acontecendo, onde ele tá, enfim. Uma das fantasmas mais antigas e famosas é uma chamada Theodora, e ela sempre aparece no quarto 419, se apresentando como uma paciente de câncer, até que ela desaparece misteriosamente. No saguão também é visto um cavaleiro super bem vestido, arrumado, como se estivesse realmente indo para uma festa de gala. E ele simplesmente fica sentado no bar, só que realmente ele sempre fica paradão, observando sabe-se lá o que, até que, assim como todos os outros, ele desaparece do nada. Mas não para por aí, porque se tem uma coisa que esse hotel tem, é espírito. Mas antes de contar o resto pra vocês, deixa eu só colocar o cílio postiço, porque vocês sabem que eu tenho muita dificuldade. E hoje, né, como é uma maquiagem de Halloween, não tá tão assustadora assim, mas é uma maquiagem mais forte, né, mais pesada, com preto. Vou usar um cílio mais pesadão, que é gigantesco e eu nunca usei, porque nas maquiagens normais não dava, então agora eu vou usar. Já volto. Como eu falei pra vocês, em todo o hotel tem muito espírito, bastante, o tempo inteiro. E no Crystal Dining Room, que é a sala de jantar, tem muitos. E em sua grande maioria são espíritos da era vitoriana, então são bem antigos, lá do primeiro Crescent Hotel, em 1885. Muitas pessoas afirmaram terem visto um grupo completo de dançarinos no salão e eles estavam vestidos bem chique, e sempre era pela manhã. Outras pessoas relataram terem visto um cavalheiro sentado perto da janela e toda vez que alguém ia falar com ele, perguntar se ele estava bem ou algo do tipo, ele sempre respondia o seguinte: eu vi a mulher mais bonita ontem aqui à noite e estou esperando por ela. Um romântico. E de acordo com esses relatos, esses espíritos do salão também são bem brincalhões, eles gostam de ficar ligando e desligando as luzes, principalmente no Natal, e também mover algumas coisas de lugar. E por último, outro espírito visto com bastante frequência é de uma jovem que estudou no Crescent College lá em 1908 a 1924. E de acordo com a história, essa menina tinha pulado ou sido empurrada por alguém do telhado ou da varanda. Eu não encontrei exatamente o local, mas muitas pessoas hoje em dia dizem que quando eles passam pelo local, eles ouvem gritos de uma menina como se fosse alguém caindo. E hoje em dia o hotel está completamente restaurado, com 72 quartos, sendo 12 suítes absurdamente luxuosas. E eu acho que todos os quartos têm varanda, então assim, sensacional. Com certeza vale a pena a visita. Além do fato de que você pode se deparar no corredor com fantasminha camarada. Olha que incrível, eu já quero. Vamos? E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até amanhã!